Está entrando no ar, Debate Super Jovem. Um ótimo dia para você, começando mais um Debate Super Jovem. Eu sou Rodrigo Pereira, estou aqui cobrindo aí o nosso amado irmão locutor Luiz Paulo, que está com alguns problemas aí e vai voltar em breve aqui para a programação, tá bom? Então, estou cobrindo ele aqui nessa manhã de bênção e de vitória. Hoje é sexta-feira, sexta-feira abençoada. É, com certeza, sexta-feira de bênção e de vitória, começando mais um debate polêmico aqui na Rede Super Jovem, tá bom? Começando esse debate bem demais, vamos à enquete, né? A pesquisa do dia. A pesquisa do dia é: os evangélicos estão sendo intolerantes com a homossexualidade, sim ou não? Qual é a sua opinião na manhã de hoje? Hoje estamos com uma mesa debatedora de primeira aqui. Estamos aqui com o nosso irmão Samuel dos Santos Pinho, diácono Samuel. Ótima manhã, Samuel, seja muito bem-vindo. Glória a Jesus, graças a Deus, como sempre é uma felicidade tão grande de podermos partilharmos de um espaço tão preciso para os nossos dias. Hoje, como eu sempre digo, a mesa está quente, há um assunto a ser tratado e estou feliz pela presença de todos os colaboradores da mesa do debate. Então fique aí com os ouvidos atentos, né, Rodrigo? É verdade. Estamos aqui também com o nosso irmão Tiago, também está conosco aqui também hoje, participando do debate. Glória a Deus, aleluia. É um debate muito interessante. Vamos estar falando sobre essa ideia, né? Sobre essa questão homoafetiva e sobre o respeito mútuo, né? Que se você quer respeito, você tem que dar respeito, né? Verdade. Também estamos hoje com o nosso irmão, poxa, esse demorou a vir, mas veio, nosso irmão Renato está conosco hoje também, debatendo aqui esse tema muito importante no dia de hoje. Bem-vindo, Renato. Glória a Jesus Cristo, já há muito tempo, né, que eu não venho aqui. Tem, sei lá, 4 anos mais ou menos. Por aí. Muito tempo mesmo, estava com saudade, tá esperando o momento certo de vir. Né, e hoje nesse debate aí super polêmico, interessantíssimo, super oportuno a gente esclarecer, né, essa grande questão que está aí. Quem é intolerante? Glória a Deus, vamos ver o que vai acontecer. Verdade. O debate está começando, lembrando que você pode participar, pode ligar, pode participar, porque está no ar Debate Super Jovem. Ligue e participe no Debate Super Jovem. Telefone 3137-5704. 3137-5704. Participe também pelo Facebook. facebook.com/Rádio Super Jovem. Com certeza. Estamos de volta com o Debate Super Jovem, começando esse debate de hoje. Muito bem. O tema eu vou repetir novamente. Os evangélicos estão sendo intolerantes com a homossexualidade, sim ou não? Então, sua opinião aí, irmão Samuel dos Santos Pinho, nosso amado irmão diácono Samuel. E aí, sim ou não? Cadê o microfone de Samuel? Tá ligado aí, mano. Ok, perfeito, vamos lá. Queridos, a gente tem que ser sincero, a gente não vai além da democracia, a gente respeita o direito do próximo, a gente ama os nossos semelhantes, nós queremos desmascarar essas falácias maliciosas que se levantam contra o povo de Deus na face da terra, contra os evangélicos, querendo nos taxar como homofóbicos. E o nosso respaldo maior de que a gente tem o valor pela humanidade, porque senão a gente seria os piores hipócritas, que a gente tem o valor com a prostituta, a gente ama o homossexual, a gente ama o traficante, a gente ama todos os grupos, seja de culturas bem desenvolvidas ou subdesenvolvidas. E o que nós queremos deixar claro aqui, nesta manhã de sexta-feira, é o seguinte termo: que
como a gente sempre fala, que a prova do amor para com essas pessoas, a gente entende que deve ser explicado com a palavra de Deus, porque senão estaríamos pecando. Se a gente estivesse se colocando como espertalhões, como racista, como pessoas que não dá o direito dessas pessoas querer expressar a sua opinião pessoal, as suas relações sexuais pessoais, o seu livre-arbítrio, aí a gente não seria um povo guiado pela lei perfeita do governo de Deus, do reino de Deus. A gente seria um povo que não só seríamos intolerantes na parte da quebra do espaço, da liberdade deles ir e vir, mas amar não quer dizer que a gente tenha que concordar em tudo, porque eu seria mais hipócrita se eu dissesse que amasse eles e concordasse com tudo deles. A Bíblia Sagrada, ela chega até a nos dizer, e ela põe de maneira bem concisa, ela nos relata que quando o nosso irmão, está dizendo de outro cristão dentro da igreja, quando o nosso irmão estiver em pecado e a gente conseguir convencer o nosso irmão do pecado, a Bíblia Sagrada diz que nós livramos os pés dele do inferno. Então o que nós podemos entender com isso? Que a nossa preocupação maior é com a salvação da alma. A nossa preocupação maior é a gente, ainda que a gente pague um preço de quererem excluir os evangélicos do Brasil. Eu disse isso na quarta-feira passada, quando eu falei que estão querendo tirar a liberdade de expressão da fé religiosa, quando o país é laico religioso, por causa da crença que nós repugnamos aquilo que Deus repugna, o pecado. Aí entra a questão, mas para vocês tudo é pecado. Para vocês tudo nesta vida tem que ser doutrinado segundo a Bíblia. Como aquele outro que apareceu lá, aquele convidado lá, ou até aquele reverendo homossexual, que ele chegou a dizer que se for preciso, ele mete a mão até em armas, Tiago. Renato, ele mete a mão até em armas para poder vencer esse combate. Ou seja, ele se mostrou intolerante. Em momento nenhum a gente falou de metermos a mão em armas, de metermos a mão em paus, de sairmos às ruas com protestos violentos. Em nenhum momento você viu evangélicos baderneiros indo em porta das boates homossexuais. Em nenhum momento você viu os evangélicos correndo atrás, pegando um carro, indo para o Scala Gay e se lançando a fazer protesto na porta de uma boate gay. Mas o que aconteceu na terça-feira ou na quarta? Na madrugada da quarta-feira a gente estava vendo, eu e o Rodrigo estávamos vendo no YouTube, e a gente percebe que era eles que estavam lá na porta da igreja do pastor Marcos Feliciano. É verdade, isso é verdade. Então o que acontece em cima disso? A gente percebe que eles estão se mostrando intolerantes por causa de uma doutrinação bíblica de crença que a gente busca, que a gente corre atrás do zelo segundo a nossa fé. É a mesma coisa, eu não posso concordar com o muçulmano, com a jihad, com a fé religiosa, e nem estou comparando eles com os homossexuais, porque eles não são tão pacíficos como os homossexuais são. Mas eu tenho que dizer a verdade, que o meu direito de discordar, ele tem que estar em evidência. É o meu caráter cristão, que eu recebo a liberdade de cultuar a Deus em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sendo que vale a lei do Brasil. A minha liberdade, até consertando, falando melhor, que pela minha fé eu posso ir até em países onde o evangelho não pode ser pregado. Mas se eu tenho amor, se eu tenho zelo à minha fé, de repente, como os apóstolos, aí quero ver se taxaram os apóstolos como fanáticos. Muitos eu sei que taxam os apóstolos como fanáticos. Porque você, querido, você, querida, não sabendo você, mas o que veio a acontecer? Os apóstolos, eles foram martirizados, começando pela primeira vítima, foi Estevão, foi morto. Começando por Estevão, que foi morto, apedrejado. Depois veio Tiago, filho de Alfeu, foi também decapitado. Em seguida foi uma série de cristãos presos.
por causa da liberdade religiosa. E hoje, nos nossos dias, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu naquela época, na época dos pré-reformadores, na época da Inquisição, dos jesuítas que matavam cristãos, que para eles eram apóstatas da Igreja Católica. Então, o que nós podemos ver? Mas aonde, diácono Samuel, está respaldado isso? Aonde está colocado nas Escrituras que Deus abomina, que Deus detesta a homossexualidade? Querido, se a gente abre aqui em Levíticos, capítulo 18, não sou eu, é Deus. Questiona com ele, vá discutir com ele. Só que quando você for discutir com Deus, querido, amado homossexual, e não é ironia o que estou falando, Deus julgará o meu coração e tudo que eu estou fazendo aqui eu vou prestar conta a Deus. Se tiver ironia, eu preciso me arrepender e nascer de novo e seguir a fé de maneira certa. Mas se eu estiver falando com verdade, você presta atenção que eu vou te dar um alerta aqui. Ainda que você não queira ser evangélico hoje, mas se algum dia você espera seguir a Bíblia Sagrada, seja você de qualquer credo religioso, seja você de crença nenhuma, seja você ateu, mas a importância aqui a falar é a salvação da sua alma. Então busca respaldo naquele livro que está sendo lido há mais de 3.500 anos. Desde a época de Moisés até aqui. E a história que ele conta é desde a fundação do mundo e Deus sempre se achou intolerante. Aí olha o que Deus diz das uniões abomináveis aqui em Levítico capítulo 18. Nos diz assim, ó. Versículo 22. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação ou seja, a palavra abominação significa o quê? A palavra abominação significa detestar, algo repugnante. Aí se a gente abre a Bíblia e vemos aqui em Gênesis capítulo 18, no versículo 17, olha o que acontecia naquela época, onde nem existia a lei por escrita de Moisés, a antiga aliança, que muitos dizem, a lei de Moisés era ruim. Era dada pelo próprio Deus, querido. Deus, ele fez o homem para ter o seu uso natural da mulher. Ele viu tanta abominação em Sodoma e Gomorra. Ele viu tanta confusão. Ali não era só a homossexualidade de homem com homem, mulher com mulher no lesbianismo. Mas ali também era grande a prostituição. Ali não era valorizado o casamento. Interessante, Rodrigo, que a gente está falando a semana toda de casamento, né? Desde semana passada a gente está falando, ou melhor dizendo. O tema tá bem constante aqui na mesa. E eu já entendo isso de forma espiritual. Como o Pai da Glória, ele se preocupa com as famílias na terra. Então, como sempre defendemos, devemos defender a tradição familiar. Devemos defender os bons costumes da família. Devemos ser exemplo para filhos hoje, para amanhã não nascer uma geração pior do que esta de hoje, que já não é exemplo. Então, olha o que diz as Escrituras de coisas que aborreceram Deus. Capítulo 18, versículo 17 em diante. Diz assim: E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão que faço? Servo do Senhor Abraão, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Aqui ele está dizendo de alguém que alegra o coração dele, o Deus poderoso, o Criador da vida, o que soprou o fôlego da vida, está elogiando um homem pecador. Então não podemos entender de maneira errada, dizer que Deus, ele não tem compromisso nenhum com a criatura. Aí ele diz de Abraão e mais para frente ele vai chamar Abraão de amigo. Aí olha o que ele diz: porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor. Aquele que se chega para o Senhor, aquele que se mostra zeloso com a palavra de Deus, que segue os princípios, os mandamentos, que vive em obediência, em temor, esse se torna um amigo de Deus. Aí olha o que nos diz aqui. A palavra de Deus diz dessa maneira. Vamos lá. Para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus seleciona, Deus acha em especial de um todo alguns homens que não vai aborrecer ele, alguns homens que vai buscar
a glória de Deus, exaltar a Deus. Porque se Deus é dono de tudo, Ele que tem que reger as coisas. Se Deus levantou leis, se Deus levantou constituições, se toda autoridade é constituída por Deus, se toda autoridade é regida por Deus, o mundo seria bom. Quando a Bíblia diz que toda autoridade foi levantada por Deus, foi. Mas hoje em dia, o que acontece? A má administração, no meio das leis, das constituições dos países, dos decretos da época dos monarcas, o que a gente entende? A gente vê aquilo que Deus falou para Israel acerca do rei Saul. Vocês vão se arrepender de ter pedido um rei. Até então vivia a teocracia, vivia o período onde Deus era exaltado antes de entrar os reis em Israel. Mas eles pediram um rei para se tornar como as outras nações, querendo botar a confiança num homem. Aí para eu encerrar, para eu começar a encerrar aqui essa primeira parte aqui da participação. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que a lei de Deus é perfeita e a do homem se mostra limitada. Vocês aí do outro lado bem sabem que vocês não podem depositar toda a credibilidade, toda a confiança das suas almas aqui no sistema de país, Brasil ou nações do mundo em geral. Então o que acontece? Vocês mesmos têm de coração desesperanças em cima das leis. Eu posso separar aquelas leis que são boas, que são exemplos, que vai nutrir força de vida secular para o homem, que vai dar uma boa vida humana, que vai defender os bons direitos humanos, nas minorias. Porque hoje em dia, eu não posso começar a falar de lei de morte, onde tem que se matar. Eu não posso te falar de um monte de lei aqui, até porque não teria espaço, não teria tempo. Então é por isso que eu estou lendo esse texto aqui, mostrando que Deus ele teve a sua aliança com Abraão, chamou Abraão de amigo, porque Abraão viveu com interesse de coração diante do Criador. Aí eu vou prosseguir aqui para terminar. Para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado... Eita, foi. Fala. Vamos lá. E porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, Deus vai descer, para aplicar um juízo, um castigo, e verei se, com efeito, tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda de pé. Aí Abraão vai começar a interceder. Quem conhece Bíblia conhece a história. Você que não conhece, você pode continuar no versículo 23 até o 33. Vai estar dizendo a respeito que Deus destruirá todo ímpio ali em Sodoma, e Deus disse que ali não tinha nenhum justo. Deus disse para Abraão para resgatar o justo Ló, para resgatar Ló do meio daquele estado caótico. Por que ele era justo? Porque ele não seguiu a cultura da nação, porque ele não seguiu os costumes da terra, que eram abominações diante de Deus. As boas leis devem ser seguidas do homem? Devem ser seguidas as boas leis. Mas aqui, por regra de fé dentro do nosso país, a gente tem o direito de expressar, de pregar a palavra de Deus. E eu creio aqui piamente que não foi simplesmente mãos humanas que escreveu. Eu creio que realmente o Espírito revela os salvos em Jesus Cristo e diz que é abominação. É por isso que Deus disse no coração de Paulo, através do Espírito, que eles vivem em paixões infames. Como eu disse, nós não somos homofóbicos. Você de repente está dizendo: poxa, esse é muito intolerante por causa da dureza da palavra. Mas taxaram assim da mesma forma Jesus. Mas taxaram assim os profetas. Taxaram assim a própria palavra de Deus. Então o que eu digo? E eu esclareço aqui. Querido, entenda que o grau de pecado é para ser
condenado aqueles que tais atitudes praticam. E se hoje você está ouvindo eu dizer que você vai para o inferno se você continuar nessa atitude, porque você não nasceu dessa forma, não é científico, então eu vou te dizer, pegue como um alerta para a sua vida, olhe pela sua vida, escapa-te por tua vida, entra no caminho de amar a Deus, arrependa-se de coração e busque uma vida digna na terra, com os bons princípios humanos. Glória a Deus. É benção. Vamos ver a opinião também do nosso irmão Tiago. Qual é a sua opinião, irmão Tiago? Eu tenho algo a dizer sobre essa questão. Eu corroboro com algumas coisas que o irmão falou sobre a questão né, bíblica, né? Porque é notório, isso é real. A Bíblia é o único livro que é comprovado historicamente, geograficamente, filosoficamente, é o único livro que comporta tudo isso e o espiritual. Né? Então nós podemos ver isso por diversas formas através da ciência. Falando um pouco de ciência, né, vamos falar o que tem acontecido no mundo, né, da ciência. Né? Mais uma vez, nós podemos confirmar através da biomedicina, e a genética ela confronta muito, ela mostra isso, mostra esse confronto aí que tem acontecido aí, né, que não está emergido, já apareceu, né, o iceberg já está todo de fora, né, não está só a ponta do iceberg, né. Freud, ele foi muito, como eu posso te dizer, tradicional, zeloso com o que diz respeito às questões da psicanálise, né, e da ciência. E ele em nenhum momento ele defende essa visão iluminista, essa visão, né, racionalista aí que hoje eles estão empregando até mesmo dentro da própria ciência, essa visão contemporânea de hoje, né, dessa questão sobre a relação homoafetiva, né. Então vamos falar sobre essa questão homoafetiva. O tema ele vem dizendo sobre essa questão de intolerância, né. Fala de intolerância. Eu até agora não vi em nenhum momento um cristão, né, dado na vertente cristão, não aquele que crê em Cristo, mas aquele que segue a Cristo. Eu não vi em nenhum momento um cristão agredindo ou com palavras, verbalmente ou fisicamente, um homossexual, um cidadão homossexual, né? Essa questão da homossexualidade, isso é um particular de cada um, né? Não defendendo a homossexualidade, digo a respeito da homossexualidade, que o cristianismo, né, a visão de Deus sobre essa questão é repugnante não ao ser, mas à prática do ser, né? Deus ele vai coibir essa prática, né, mas vai ter amor pela vida, né, no modo geral. E nós estamos vendo que não só Deus, mas a própria ciência mostra que não existe uma ordem cromossômica homossexual. É gene masculino e feminino. XX e XY. E isso daí é incontestável, e a ciência, nem a própria ciência, parte que já pensa de uma forma diferente, né, que é até tirar esse sufixo ismo, né, para não dar ênfase à doença, porque o homossexual ele não é dado como doente, né? Mas nem a própria ciência, parte da ciência, mostra isso e não aceita e nem vai aceitar de que venha existir um gene homossexual. Podemos ver que muitas coisas estão sendo modificadas, que podem ser que todas elas sejam modificadas com o decorrer da história, porque houve um grande cisma após o século XV, né, para cá, né, que foi a entrada da Revolução Industrial. Nós podemos ver diversas questões que vieram acontecendo, que trouxeram muitas questões ao nosso tempo que nós estamos vivendo hoje, do século XXI, e podemos afirmar uma seguinte questão nisso tudo aí, né? A psiquiatria, ela diz que o travesti, né, e o transexual são pessoas, né, relacionadas a um tipo de patologia dada como psicose. Eles são conhecidos como psicóticos, porque não aceitam a sua forma física.
e querem atribuir, no caso dos travestis, seios, e os transexuais mudar totalmente até a sua genitália, né? Então o que acontece? Nem a própria ciência aceita, pela questão da preservação da vida. Olha, estamos colocando aqui de uma forma incisiva, coerente, que é em favor da vida, sobre direitos e deveres e questões óbvias que estão acontecendo. O sexo anal, ele pode trazer causas terríveis, certos danos, né, irreparáveis. Por isso a ciência não aprova o relacionamento anal de homem com homem. Agora, isso é uma particularidade de cada um. Se o camarada quer se relacionar sexualmente oral com outro rapaz e anal, isso é um problema dele. Isso é um direito dele. Nós não estamos aqui para defender o homossexual e defender o hétero. Estamos aqui sobre questões, artigo 5º da Constituição, lei magna, a carta magna de tudo. Estamos dizendo aqui a questão seguinte, que em nenhum momento nós estamos falando sobre essa questão de que eles devem fazer ou não devem fazer. Que se eles querem fazer passeata gay, isso é um problema deles, porque é direito de Constituição. Agora, o que não pode é essa questão de agredir verbalmente as pessoas, porque nenhum cristão está agredindo eles. Repare bem, se você for ver no plenário 7, o pastor Silas Malafaia, eu não tenho nada contra nem a favor ele, mas naquele momento lá atrás, tinha um camarada homossexual que estava botando ali explicitamente pastor Silas e um símbolo nazista. Olha, em nenhum momento eu peguei um símbolo nazista e levantei um cartaz contra os homossexuais e vamos matá-lo. Que isso? Vamos matá-lo? Nenhum momento. Né? Tá entendendo, Rodrigo? Complicado. Eu acho que a pessoa, ela se você quer respeito, você deve respeitar as outras pessoas. Verdade. Tá entendendo? E se você for pôr uma pessoa na redoma de vidro, eu não vou mais poder te chamar de feio, Rodrigo. Verdade. E nem você vai poder me chamar de gordo, porque senão eu vou te processar. Direitos exclusivos para as pessoas, isso não existe. Isso é inconstitucional. Isso é uma porcaria, uma palhaçada. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que se esse inciso for na mão do juiz supremo, ele vai olhar para esse inciso, ele vai rasgar. Sabe por quê? Eu vou dar só um pequeno relato de um homem inteligente, um homem que escreveu uma matéria, um jornalista. Estamos falando de pessoas acadêmicas, tá? Estamos falando de pessoas que são pensadoras, são pessoas que têm visão. O colunista, o jornalista Reinaldo Azevedo, ele não está defendendo Marco Feliciano, não. Ele está dizendo simplesmente sobre liberdade de expressão. Tá? Artigo 5º. Direitos e deveres. Aqui está dizendo que em nenhum momento ele disse que o Marco Feliciano estava sendo preconceituoso, porque ele disse sobre africanos e uma questão religiosa, bíblica. Até mesmo se ele estava escrevendo errado ou não, isso é um particular problema dele. Quem quiser discutir isso, vamos entrar no debate teológico. Não vamos falar sobre questões de direitos e deveres e respeito o ser humano um com o outro. Tá? E para mostrar essa relevância aí do nosso colunista, Reinaldo Azevedo, eu vou mostrar aqui só uma parte aqui da sua escrita. Olha o que ele diz. O casamento não é um dom da natureza, mas uma construção social. Há direitos que a sociedade ouve por bem restringir a determinados grupos. Ninguém pode se candidatar à presidência da República ou Senado antes dos 35 anos. Por exemplo, não se pode continuar ministro supremo depois de 70 anos. E a maioria entendeu por meio dos seus representantes que casamento e família são constituídos por homem e mulher. Olha só, isso não são minhas palavras, tá? Isso não são as minhas palavras, isso aqui são as palavras de Reinaldo Azevedo, tá? Um colunista, um jornalista, e olha só o que ele vai falar. Ele diz assim: atenção, eu estou entre aqueles que acham que isso pode mudar. Ou seja, ele acha que pode mudar. Mas o que diz a nossa Constituição como exemplo de família
Porque, olha só, não cabe homem com homem ser exemplo de família, nem mulher com mulher, porque isso lá na frente, sabe o que vai repercutir? A extinção da raça humana, tá? Nem a ciência apoia isso. Eu vou finalizar agora dizendo a seguinte frase. Meus amados homossexuais, com a sua ideia homoafetiva, o que você faz com o seu parceiro, ou você, mulher, o que faz com a sua parceira, ou se você quer modificar o seu corpo, olha, eu jogo a toalha para você, isso é um problema seu. Isso é um problema seu, mas eu e a população e o mundo não é obrigado a aceitar a sua prática, assim como Deus não aceita a sua prática, nós te amamos. Amamos vocês. O que tem que ficar muito claro é que a gente ama pessoas, com né? certeza. Não a prática do pecado, né? Com certeza. E aí você vê a intolerância nessas gafes, nessas palhaçadas de Facebook, esses ativistas militantes contra a questão, dizendo que Deus é injusto, querendo pôr em questão a soberania de Deus. Isso aí só vamos ver no juízo, né? Se é que vocês acreditam no juízo ou não. Paga pra ver aquele que quer ficar doente, eu vou ficar doente pra ver se eu vou morrer de câncer. Então deixa o câncer tomar o teu corpo e vamos ver o que vai dar no final. Agora, a questão é, discordamos, tanto o nosso diácono Samuel aqui, amigo, eu discordo, né, sobre essa questão e acho, com relação ao tema, que deve haver um respeito, né, haver uma coerência nisso daí, porque em nenhum momento você vai pegar um homem ou uma mulher cristã agredindo um homossexual, pelo contrário, vai ver os nossos trabalhos sociais. Vai ver os nossos trabalhos sociais com os travestis, o que nós fazemos com aqueles homens, o cuidado que nós temos com a situação psicossomática deles, o que eles estão passando. Sabemos que são pessoas que foram afligidas pela sociedade, sabemos que existe um preconceito, mas espera aí, não estamos vivendo num feudo, onde existe um rei, onde existe uma nobreza que vai massacrar os servos. E nós aqui estamos para falar direitos e deveres, Constituição, artigo 5º. Se não rasga, pode rasgar a Constituição. Rasga. Se não serve, rasga a Constituição. E tá aqui a minha ideia. Eu estou colaborando até aqui, com as minhas palavras. Em nenhum momento eu disse que nós odiamos os homossexuais, que nós temos algo contra. Nós temos contra a prática. Agora, as pessoas podem também ser contra a minha prática de ser um cristão. Ó, meu irmão, você é hétero, eu sou contra a sua prática hétero. Pô, isso é uma questão sua de respeito a você, isso é um problema seu, como a mim. Não aceitar a sua prática. Agora, por causa disso, essa visão heterofóbica de querer jogar o povo porque tá verbalizando o que você não aceita ouvir, ó, passou o tempo de ser menino, de falar como um menino, de andar como um menino. Nós somos adultos, coerentes, racionais. Agora, fica aí de crédito pra você, se você quiser aceitar ou não. Isso aí é um particular seu. Verdade. E vamos ouvir também a opinião aí do nosso amado irmão Renato também, que vai dar sua opinião também. Louvado seja Deus, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder colaborar com meus irmãos amados, que eu gosto muito de estar aqui, Rodrigo, Samuel e Tiago. Eu vou fazer menção aqui da palavra de Deus, né? Nosso irmão Samuel usou o Antigo Testamento, livro de Levítico 18, 22, acho que ele deve ter lido mais alguns outros versículos, não recordo. E eu vou usar agora também a Bíblia, só que no Novo Testamento, para você ver como Deus é coerente. A Bíblia é coerente, ela não se contradiz em nenhum momento. Pode até existir algumas coisas que estão mal compreendidas, mas que ela se contradiz em nenhum momento. Então vou ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, Novo Testamento que você tem em casa. Diversas religiões têm o Novo Testamento. Diz lá no versículo 22, Romanos capítulo 1. Adiante, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança
da imagem de homem da imagem de homem corruptível, perdão, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha bem essa palavra, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convia ao seu erro. Isso aqui está no Novo Testamento, capítulo 1 de Romanos. Então, nós vemos que Deus que é soberano, tremendo, eterno e criador de todo o universo, fazedor das leis, as leis que são verdadeiras e que de fato levam à morte ou à vida. No Antigo Testamento e no Novo Testamento eles corroboram, eles se coadunam, eles se harmonizam, dizendo que Deus, ele condena aqueles que praticam, né, essas atitudes homossexuais, ou seja, tanto mulher com mulher, tanto homem com homem, né, Deus não concorda que haja um relacionamento sexual. Então estou aqui para defender uma linha bíblica, né, claro que é citado os direitos, né, a Constituição, nosso irmão Tiago citou a Constituição da República, e eu estou com ela aqui em mãos. E ela é bem clara quando diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Sendo assegurado, isso está no artigo 5º, inciso 6, repetindo, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Foi até aqui informado do nosso irmão Samuel a respeito daquela grande falta de respeito que aconteceu lá em frente à igreja do pastor e hoje deputado Marco Feliciano. A gente vai falar a respeito disso. Então, qual é a minha posição a respeito disso? Os cristãos estão sendo intolerantes. Quem é que está sendo intolerante? O homossexual, o cristão? É verdade que nós, apesar de existirem leis que favoreçam a todos nós, e existe também a lei que nos favorece como religiosos, todas as religiões estão sendo favorecidas pela lei, nós temos uma posição aqui, primeiramente, bíblica. A Bíblia é a nossa regra de fé. E Deus, ele não concorda com esse tipo de relacionamento. Eu poderia vir aqui com teorias, né, para falar a respeito, né, dos cromossomos, como o Tiago também falou aqui, eu entendo a respeito, etc. Tem a questão da psicologia também, a respeito do problema na psique. Não posso nem dizer problema, né, que é a normalidade, não é isso. Eu vejo como o homossexualismo como uma conduta, né, como existem várias condutas aí fora. Eu não estou aqui nem para defender que é uma doença ou não, mas estou aqui para defender que é uma conduta, uma atitude. Né? Simplesmente a pessoa escolheu, né, ter essa prática homossexual, como um escolheu fumar, outro escolheu usar droga, outro escolheu gostar de um tipo de música, outro escolheu e etc. A questão aqui, se a Bíblia diz para mim que isso Deus não gosta e isso Deus atribui pecado, eu fico com a Bíblia. Independentemente de que venha um cientista e prove que uma pessoa nasce homossexual, que o cientista vem e prove que isso aí é natural, que o homem nasceu assim, etc e tal, e que Deus aqui errou de alguma forma, ou sei lá. Então estou aqui para defender o que Deus diz. Deus abomina. Deus não é a favor. Pode vir com teoria, pode ser o que for, que a pessoa nasça ou não nasça, a pessoa adquira por trauma, ou simplesmente quis aproveitar aí e satisfazer o seu prazer que passa na sua mente em ter relação com o mesmo sexo. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus não é a favor, e eu fico com a Bíblia. Então a questão é que isso tudo gera, né? Isso tudo começou com a entrada do pecado. Então quando o pecado entra, ele vem desfigurando o homem. Vem acontecendo coisas que, é verdade, a gente não sabe explicar, muitas coisas a gente não sabe explicar. Né? E nem tudo Deus se obriga a explicar para nós. Nós sabemos que todos aqueles que perseverarem naquilo que Deus normatizou, aqueles que seguirem, né, a vontade de Deus, saberão naquele dia, naquele grande dia, perante o juiz do juiz, perante o Senhor dos senhores, toda a verdade, de forma completa. É verdade que nós cristãos não sabemos toda a verdade, porque ainda não fomos glorificados. A palavra de Deus diz que aquele dia que Jesus Cristo, né, voltar, nós seremos glorificados, quer dizer, não teremos mais pecado.
nosso caráter, aquilo que é repugnante, aquilo que nós, perante a sociedade, muitas vezes, por exemplo, o homossexualismo, a sociedade não aceita homossexualismo, outros já aceitam, ou algum fumante, a sociedade não aceita, outros já aceitam, enfim, tudo aquilo que foi de fato uma mazela vinda, né, da entrada do pecado vai ser tirado no dia da glorificação para aqueles que são servos de Deus. Então a questão é, independentemente da sua escolha, né, aqui estamos falando na verdade sobre a intolerância com relação ao homossexualismo, mas estamos falando em pecado em geral. Então, pode ser homossexual, um outro pode ter um outro tipo de prática que Deus também abomina. Então, nós cristãos vamos defender aquilo que Deus diz que é correto. E ponto. Agora, intolerância está havendo da parte de um povo militante homossexual. Não estamos dizendo que todos os homossexuais, né, estão participando dessa injustiça que está acontecendo aí com o povo cristão. E nem vou dizer que o povo cristão está sendo também justo em tudo que está falando. Porque o povo, infelizmente, nem todo mundo tem a mente centrada, todo mundo tem conhecimento do que fala, muita gente fala demais, não pensa para falar. E eu vejo sim, né, pessoas agredindo, né, nas redes sociais, nos blogs, agredindo os homossexuais, pessoas que se dizem cristãs. O cristão não faz isso. Se você diz que é cristão e você agride o homossexual verbalmente ou fisicamente, você não é cristão. Você precisa se converter. Você precisa ter os frutos do Espírito Santo. Se você diz que você quer que o homossexual morra, se você diz que quer que o homossexual, a pessoa que pratica homossexualidade morra, que ela sofra alguma coisa e etc e tal, então você não é cristão. Não é esse o pensamento que você tem que ter. Entendeu? É mais um pecado que a Bíblia taxa. A Bíblia ali mostra diversos pecados. Diversos. Dentre eles a homossexualidade. Né? Todos nós somos pecadores. A Bíblia taxa todo mundo igual. Você é homossexual, você é pecador. Eu, Renato, não sou homossexual, sou pecador também, porque eu tenho outros erros. E a Bíblia diz que aqueles que são servos de Deus, aqueles que amam o próximo, tem que mostrar, tem que guiar. Nem um julgando o outro e botando o dedo na cara do outro. Mas é se ajudando. Então, se uma pessoa ela tem essa opção homossexual, né, da homossexualidade, etc., né, saiba que Deus te ama. Deus quer também fazer uma obra na sua vida, assim como Ele fez a obra na nossa vida. Um era mentiroso, o outro era ladrão, o outro gostava de enganar as pessoas, o outro gostava de beber, era beberrão, bebia muito, o outro mantinha relação sexual com várias mulheres, a outra mulher tinha relação sexual com vários homens. Deus condena. E Deus também apluma essas pessoas. Deus ele vem consertando cada um de nós segundo a sua palavra. Então estamos aqui, na verdade, apesar de homossexualidade aqui ser o tema, estamos falando sobre pecado em geral, entendeu? Tem jeito para todo mundo. Agora, ninguém é digno de entrar no céu e ninguém é limpo o suficiente para entrar no céu. Tu sabia que eu li uma vez o J.I. Packer, um grande doutor da Igreja Reformada, né, um ícone, está vivo ainda, ele falando que tinha um amigo na Igreja Anglicana. Hoje o J.I. Packer não está mais na Igreja Anglicana, por causa de um enfim, isso é outra história. Então, o amigo dele disse que, olha, amigo Parker, eu sou homossexual, mas como? Né, se não me engano, ele era um ministro, aquela coisa toda. Como eu não tenho a prática homossexual, ele falou. Eu sou homossexual. Mas o que é isso? Eu tenho a motivação. Eu me sinto atraído, né, pela mesmo sexo. Mas só que eu decidi amar a Deus e eu suprimo essa minha vontade. E eu consigo seguir com o Senhor, seguindo a palavra de Deus. É igual os alcoólatras anônimos. Eles chegam lá, estão lá 1, 2, 3 anos. Eu sou alcoólatra, estou limpo há 3 anos. Eu sou alcoólatra, estou limpo há 10 anos. Quer dizer, ele sabe daquilo que ele tem, né? Ele sabe daquela tendência que ele tem. Então, ao invés de ele chegar e falar lá, eu tenho 10 anos, não sou mais alcoólatra, não, ele fala, eu sou alcoólatra e estou limpo há 10 anos. Então, esse amigo, né, do J.I. Packer, ele pode ter dito, olha, eu sou homossexual, estou limpo, vamos dizer assim, né, não pratico isso há tantos anos. Tá entendendo? Então, quer dizer, assim que aqueles que estão na igreja hoje também, né, eles estão fugindo de certas práticas que Deus não gosta, que Deus abomina, que Deus não está a favor. Então, todos nós vamos seguindo juntos, não é? Fugindo dessas práticas que Deus
não é a favor. Porque aquele que quiser entrar no céu de Jesus Cristo tem que renunciar a essa prática. Não significa, meu querido, que se você não tropece, não significa que você não vacile. Tá? Aquele que diz que depois que entrou no cristianismo e nunca mais pecou é mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então isso não significa que você não vai ter vestígios, que não vai ter tropeços. Mas Deus vai julgar aqueles que, de fato, se esforçaram e sinceramente foram honestos em todo o tempo, andando, levantando, porque amaram mais a Deus do que a prática do pecado. No caso aqui, a homossexualidade. Tá? Então procure aí na igreja evangélica Pode falar, que você vai poder conversar, né, e você escutar bem o que de fato um cristão, né, pensa a respeito. Eu não sei escutar qualquer um, não, que as pessoas são, infelizmente, são ignorantes, está no meio evangélico ignorante, está no meio dos homossexuais, está no meio de todo mundo dos ignorantes. Então conversa com a pessoa certa. Eu só quero só jogar uma bomba aí na mesa aí. E queria Rodrigo. opinião de todo mundo aí. Rodrigo, antes de você jogar essa bomba aí, né, que vem algo diferente aí desse lado. Mas é fazer uma colocação. Foi muito importante os irmãos, tanto o diácono Samuel quanto o evangelista Renato, né, abordarem a Bíblia, né, de uma forma coerente, porque você vê que tudo é movido através da lei e de uma coerência. Você repara uma coisa, que nos tribunais norte-americanos e no nosso tribunal, você jura dizer a verdade em nome de Deus? Não é assim? Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, qualquer ciência, até a filosofia, que é a mãe das ciências, recorrem a Deus. Então, eu queria fazer essa colocação, que é importante, até para o povo que está ouvindo, não só os homossexuais, como os evangélicos e os não evangélicos e não homossexuais, enfim, todas as classes de pessoas, gêneros, credos, raça, etnia. Eu quero dizer que observem o que Deus tem para dizer, porque Ele quer é algo coerente. Somente isso. Mas eu vou jogar a bomba então. Vamos lá, porque eu só tenho mais 15 minutos de programa. O debate está voando, né? 1 hora de debate, já vi que é pouco, né? Só tem mais 15 minutos de debate, então vou jogar a bomba aí. O que os irmãos aí, todos, Samuel, nosso amado irmão Renato, nosso irmão amado Tiago, o que vocês acham aí dessa coisa toda que aconteceu na frente da igreja, a qual o pastor Marcos Feliciano foi ali trazer a palavra, esteve ali naquela igreja? E aí? O que vocês acham? Bem, quero dizer aqui, como eu já falei antes, e deixar bem claro se você me entendeu errado, eu quero dizer, o sistema de Deus, a vontade de Deus é aborrecer o pecado. A Bíblia Sagrada diz que o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Peraí, Samuel, deixa eu só te interromper um pouquinho. Desculpa, você vai continuar. Deixa eu só te despedir do Tiago, que o Tiago tem um compromisso, nosso amado irmão tem um compromisso, e ele vai se despedir aqui. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aproveita e dá logo a sua opinião aí também. E agradeço pela vida do Samuel, do Renato, pela vida do Rodrigo e dos ouvintes. Minha opinião simplesmente é que estão exigindo algo que eles não passam, que é a questão dessa compreensão de respeito. Eles querem respeito, mas não se dão respeito. Eu não digo todos, que tem pessoas que são homossexuais, que têm a sua vida homoafetiva resolvida, que nem se metem nessas questões loucas. Eu estou dizendo de pessoas arruaceiras, baderneiras, ativistas, militantes do erro, né? Dos direitos dos erros, né? Então tá aí minha ideia, né? Eu quero agradecer ao Tiago pela presença, que Deus possa estar abençoando, que volte outras vezes, amém, mano? Amém. Um forte abraço para todos aí, os que estão ouvindo, e para os irmãos aí, o evangelista Renato, o nosso diácono Samuel aí.
Amém. E, então, Samuel, continue, desculpa interromper, Não, continue perfeito. a sua colocação. Deixa a minha parte, Senhor, aí pro nosso irmão Tiago. Foi um prazer imenso, tá? A alegria foi perfeita aqui nessa noite. Nossas considerações são essas ao nosso irmão. Queridos, como eu estava falando, você viu que eu puxei textos bem polêmicos. Eu fui lá na lei de Moisés e amostrei as uniões e amostrei a união abominável. Ali tem outros tipos de abominações em termos de relação sexual. Ali fala de sexo dentro da família, né? E o que acontece? Aqui a gente está destacando o homossexualismo, a gente pode falar também sobre pedofilia em outros temas. E a gente tem que dar exemplo seguindo o que é exemplo. E o nosso maior exemplo na face da terra é a palavra de Deus, a justiça perfeita de Deus. Se o homossexual, ele é um trabalhador, se o homossexual, ele busca um caminho, ele é professor, ele busca um caminho para educar crianças, se o homossexual, ele busca um caminho de prudência na sua vida, ainda que ele seja um pecador, quanto mais nesta área, verdadeiramente eu tenho que elogiar ele nos pontos de virtude dele. Eu não posso discordar dele em tudo, que aí eu já vou estar pecando contra o direito da pessoa. Entendi. E eu estou amparado na lei, e podem até distorcer as minhas palavras, quando eu disse a respeito daquilo que aborrece a Deus, e eu citei o texto não só da lei levítica, da lei de Moisés, que era detestável para Deus, Deus não muda, Deus continua com a sua santidade, com o seu sistema padrão, que vai muito além do que o sistema mundano, do que o sistema humano, do que as constituições humanas. O sistema de reino de Deus vem do céu, e o céu não entra pecado. Então o que eu quero dizer? Eu quero expressar para cada um aqui, o Rodrigo ele fez uma pergunta bem precisa a respeito da reportagem de ontem, na Igreja Catedral de Avivamento, na igreja do pastor Marcos, lá em São Paulo. Da reportagem de quarta-feira. Perdão, é isso mesmo, a gente confunde os dias. Então a gente observou na madrugada da quarta-feira, é isso mesmo, Rodrigo. Na madrugada da quarta-feira, aquele grupo, lá por volta de entre 7 e 9 horas, arrebentando, fazendo baderna, desrespeitando a crença religiosa, a liberdade de expressão religiosa, oprimindo ele que estava dentro do carro e teve que sair às pressas para não ser agredido. Baderneiros. O ativismo em todas as áreas traz todas as revoluções. Tudo que venha querer de forma fazer ar livres, passeatas, pode ter um fundamento bom ou um fundamento péssimo. Se a passeata é pacífica, ela deve ser louvada. Agora, se é uma revolução para defender um grupo que querem ser privilegiados, que querem tapar a boca, botar uma mordaça no país, sobre todas as pessoas que se lançam a discordar deles para puxar alguns tempos de cadeia, eu digo simplesmente aquilo que o pastor Silas já falou, que ninguém na terra da nossa nação brasileira busca privilégios como grupo, como etnia. O negro, ele não tem os seus privilégios em meio a muitas coisas. O negro, se a gente olhar como privilégio de botarem palavras chulas, palavras que venham humilhar eles, palavras que venham abater o direito deles de trabalhar, o direito deles de ir e vir, o direito deles de colocar a sua vida em concordância com o seu próximo, a nível do seu próximo, seja em termos de saúde, como eu já disse, do trabalho, e seja em termos de cultura. O país ele voltaria à ditadura. Ainda que exista racismo dentro do nosso país, em pleno século XXI, as pessoas fazem por baixo do pano das mangas.
Porque se fosse levar adiante, saberiam que ia ser processada. Mas por que comparar grupos de negros que foram tão perseguidos no século passado, no início do século passado? E por que criticar, e por que comparar com os homossexuais? Direitos humanos é direitos humanos. Direitos humanos são meios, saídas da vida para que o povo ou o indivíduo possa ter a sua liberdade, o seu direito de nascer, por exemplo, é um dos direitos humanos. Isso aí vai contra o aborto, mas aí já seria uma outra questão. Agora, como eu já disse, torno a dizer, eu ser preso por criticar aquilo que vai desmerecer a família, que vai diminuir mais ainda a estatística do sumir os casamentos, do acabar os casamentos, eu vou contrariar a atitude errada por causa da minha fé religiosa, no nome de Jesus que eu digo, aí esses homens ativistas acham que tem direito de ir à frente das nossas igrejas, como o pastor mesmo da igreja Catedral de Avivamento disse na quarta-feira de madrugada, de quarta para quinta. De terça para quarta, melhor dizendo. Madrugada de terça para quarta. O que nós podemos dizer? Eles dizem que nós somos os intolerantes. Mas quando eles se lançam a buscar algo de violência, já estão dizendo que jogaram até ovo no pastor Marcos Feliciano na reunião na Câmara. Eu ainda não vi isso. Eu estou até para ver se é verdade. Porque senão eles vão se mostrar intolerantes mesmo. Aí o que acontece? Como eu já disse no início, Deus ele se mostrou intolerante. Se a gente lê o versículo aqui em Romanos capítulo 1, olha o que nos diz. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aí olha que aqueles grupos de homossexuais estavam se retratando no meio da população, estavam se desculpando, estavam querendo ser privilegiados já naquela época, estando cheios de toda iniquidade. Ou seja, aqui é a visão espiritual de Deus. E eu devo encarar as coisas de forma espiritual mediante a minha crença. E ninguém pode me proibir disso. Aí diz aqui, ó. Estando cheios de toda iniquidade, de injustiça, prostituição, malícia, amor ao dinheiro, maldade, cheios de inveja, homicídio. Aí entra a questão das guerras onde se resulta as mortes. Contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. O sistema deles afasta eles de Deus e faz eles se chegarem mais perto do inferno. Aí olha o que diz aqui. Injuriadores, soberbos, presunçosos. É porque eles só sabem presumir mesmo. Entendeu? Eu estou sendo intolerante sim à atitude deles, enquanto eles combaterem a gente e caluniarem a gente, eu tenho a minha liberdade de expressão e tenho o meu direito de se alterar para combater o erro. Isso aí é com todos os grupos no Brasil. Todos recebem críticas. Então eu estou defendendo o meu espaço, o meu direito, porque amanhã ou depois eu não quero fazer casamento homossexual. Amanhã ou depois eu não quero ver crianças crescendo em um monte de lares homossexuais, salvo por aqueles que até cuidam, até que dá boa educação, mas mais cedo ou mais tarde isso daí pode ser perigo. Se existem exceções nessa área, a gente vai respeitar essa pessoa como ser humano, mas não vamos concordar com elas. Aí para eu finalizar aqui, diz assim, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. São mentirosos aqui. E a gente tem visto isso. Na TV Câmara você vai ver, na TV Senado você vai ver eles lançando processos em cima do pastor Marcos Feliciano, querendo taxar ele como homofóbico. E ele mesmo disse que dá espaço para receber vocês dentro do gabinete dele, na presidência dos direitos humanos e minorias. Ele mesmo disse que não vai nos debates com vocês, justamente pelo fato de vocês não deixar eles falar, justamente pelo fato de vocês ficarem intolerantes, bagunçando tudo e abafando a voz do debatedor. Então olha o que diz aqui, né? Esses infiéis nos contratos. Aí aqui entra
toda sorte de injustiça naquele grupo daquela época, de 2000 anos atrás. Aí a gente vê que carnalidade, pecado é do ser humano. Tanto o homossexual como eu, se eu não amar minha fé evangélica, amanhã eu vou entrar num sistema carnal e aí eu posso me tornar pior do que vocês. Entendeu? Então o que eu digo? Final de pecado é inferno, é destruição, é sequelas nessa vida presente. Então eu ponho aqui: os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte. O apóstolo Paulo, ele não era homofóbico contra aquele grupo que estava dentro da cidade de Roma e querendo influenciar a igreja. E a igreja querendo se mostrar numa posição para ser combatedora dessas coisas. Então o que acontece? Deus é intolerante com isso. Verdade. Deus foi intolerante com Ananias e Safira, aborreceu a atitude deles e acabou matando eles. Verdade. Porque Deus, se ele fechar os olhos para a vida de um pecador, esse pecador morre. Verdade. Por ter tanto aborrecido Deus. Mas tem um grupo que faz a vontade de Deus e aí se une ao Salvador. Então, queridos, antes de vocês ir para a porta das igrejas evangélicas, entenda que vocês estão descontrolados, estão perdendo o espaço de vocês não vão conseguir nenhuma lei errada, ainda que seja, e é realmente errada, vocês não vão conseguir mandar nenhuma lei para frente porque vocês estão se complicando. E nisso, veja vocês, se nós estamos indo lá na porta da Six, lá na porta das boates gays, de lésbicas e de homossexuais, vê se a gente está fazendo barraco, porque até se a gente fosse com Bíblia lá, vocês iam tomar a Bíblia da gente e ia querer dar com a Bíblia nas nossas cabeças. Entendeu? Aí ia ser aquele escândalo todo, polícia de um lado, Bíblia voando, ia ser todo aquele escândalo. Agora veja você, seja um cidadão onde você respeita a oportunidade de cada um, a oportunidade de voz de cada um. Veja pelo bem do país e venha nas nossas igrejas quando tivermos com mais calma, por causa desses problemas que vocês estão gerando, estão colocando diante do público. Entendi. Então venha mesmo, a gente vai aconselhar, vai orientar, a gente trabalha com homossexuais, na igreja está cheio de ex-homossexuais, cheio de ex-bandidos. Então Deus está em cima da vida do ser humano, investindo nele. A abominação é a atitude. O amor é você largar. A condicional é se arrepender disso, porque isso vai te destruir, querido. Não posso dizer de outra forma. Seja a palavra dura, mas seja a palavra de libertação para a sua vida. Verdade. Renato, qual é a sua opinião a respeito do que eu falei? O que você achou dessa bagunça que fizeram na porta lá da igreja? Eu vi, tá? Vamos rapidamente, que o Essa- nosso tempo tá acabando. Manifestação, né, o protesto ali, que não foi pacífico. Por que não foi pacífico? Porque eles violaram ali o direito, né? Eles violaram o direito ali do culto, que o culto ele é salvaguardado pela Constituição, tem que haver respeito ali ao redor. Eles ficaram botando lá fora, impediram a entrada ali, né? Tentaram impedir a entrada. Alguém teve o mínimo de bom senso, né? Que eles não poderiam, né, impedir a entrada. Mas eles atrapalharam bastante a entrada do pastor, né? Marco Feliciano, deixando bem claro que não estamos aqui para defender o pastor Marco Feliciano, tá? Ele está aqui para defender aqui o respeito, né? O respeito ao próximo. E eu acredito que todo mundo que tem uma convicção deve realmente argumentar, né? Lançar a mão de argumentos, e é só isso. Tá? Mão de argumentos respeitosos. Né? Isso tanto para o homossexual, ou para o pró-homossexual, que não necessariamente é homossexual, mas é a favor, tanto para o cristão. Né? Ele tem que ter respeito, né? E sim, argumentar, mas com respeito, né? O cristão usando a convicção dele, que é a Bíblia, o homossexual, segundo a sua filosofia, ele vai também defender. Ele tem todo esse direito de defender. A Bíblia não tira o direito dele de defender. A Bíblia não tira nem o direito dele de ele ser o que ele quiser nessa vida, só que entrar no céu da forma que a pessoa quiser. Não é assim. Então acho que a pessoa sim deve se manifestar de forma respeitosa, não da forma que aconteceu ali em frente à Catedral do Avivamento, né, o nome, atrapalhando o culto lá dentro. Eles gritavam tanto lá fora, né, que um dos pastores dessa igreja, falou que atrapalhavam o culto lá dentro.
chegou a atrapalhar o cultural, quer dizer, falta de respeito. Olha, eles poderiam ter feito um outro tipo de manifestação sem problema, né, sem chegar ali a coagir ninguém, né, sem trazer problema naquele lugar. Eles poderiam até passar ali, eu acredito, de forma silenciosa, com cartazes, se quisesse. Tá? Com palavras corretas, com palavras respeitosas, não que aquilo que a gente viu na Câmara ali quando o Concílio Malafaia. Mas eu também acredito também que faltou um pouco de pulso da liderança da igreja, não, Renato. questão, eu acho que a liderança não. deveria ter chamado a polícia. Poderia, então. E ter feito a A polícia questão, Rodrigo, fazer as pessoas se retirarem da frente da igreja. Podia ter usado também o direito de chamar a polícia, eu acho que parece que Não, chamou. eu acho que seria mais do que tá? justo. Mas a questão é que a gente está tentando aqui tocar na consciência das pessoas. As pessoas têm todo o direito de se manifestar. O país, Brasil democrático, você pode se manifestar de forma que a lei e de forma respeitosa. Então eles poderiam sim fazer um manifesto de forma respeitosa. Sim. Ali tem ali toda a região, a área do culto, eles deveriam dar um certo espaço, não sei, né? Procurar. Né, fazer de forma direita. Eles têm o seu direito, como a gente também tem o direito de fazer a mesma coisa. Porém, né, muitos sabendo que nós somos um povo pacífico e não lançamos mão sempre, não estou dizendo que é errado, mas não costumamos lançar a mão, né, dessas ferramentas de manifestação, protesto, não como a maioria dos outros grupos fazem, não que a gente não venhamos a fazer, de vez em quando acontece. Né? Mas a gente sabendo disso, que a gente não costuma revidar muito, muitos se aproveitam. Não estou falando de todo o grupo homossexual, estou falando de militantes homossexuais, né, e pró-gays, que estão ali muitas vezes para bagunçar e coagir mesmo, para a pessoa tomar covardia, a pessoa ficar assustada e não revidar de forma correta, né, forma bíblica primeiramente, depois uma forma legal. Então eu acredito que não só ali está acontecendo um problema, como eu tenho vídeos em casa, né, de uma manifestação também contra, isso foi no Sul, foi contra o povo católico, né, mas que são considerados representantes cristãos, né, estão ali em nome de Jesus. Então foram ali muito ultrajados, xingados, um tomou uma pedrada, por o quê? Por um povo militante também homossexual. Eu ainda não vi esse povo cristão, né, fazer isso. Eu ainda não vi. Vou te dizer que houve sim xingamento, não vou dizer que não houve xingamento também de povo dito cristão, vou dizer assim, dito cristão, tá? Contra homossexuais. Eu achei muito correto aquele caso daquele pastor que em São Paulo, na Praça da Sé, se não me engano, enquanto passava os homossexuais, ele ao invés de pregar a palavra de Deus, ele agredia, chamando de, desculpa a palavra, bicha, né? E chamou outras palavras que eu não recordo bem, mas palavras nesse nível, que a Bíblia não manda você fazer isso. Ele, para um pastor, infelizmente, foi ali ridículo. Desnecessário. Desnecessário. O que aconteceu? Foi preso. Eu acho que foi bom, tá certo ser preso. Para ele aprender, para dar exemplo, que isso a Bíblia não diz para fazer. E nem a lei permite que você faça isso. Verdade. Então a gente não quer que nenhuma pessoa dita cristã faça isso, quanto mais ou também aquele que não concorda com a gente faça. Então não quer que faça, também não vai fazer a mesma coisa. Agora, em comparação com os militantes gays, a proporcionalidade é muito inferior. Você não vê saindo aí direto no jornal aí que um povo cristão agrediu, ofendeu, etc. Geralmente é por meio dos argumentos. Simplesmente quando o Marco Feliciano ali assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos, ele precisou xingar alguém, ofender alguém, não. Foi ali uma coisa terrível para eles, que houve uma manifestação, a primeira discussão não pôde concluir, ele teve que tirar eles e no dia seguinte aí que sim, deram a posse a ele para presidir ali. Então, ali você não vê isso acontecer no caso do Renan Calheiros, por exemplo, quando ele assumiu a presidência ali do Senado, novamente. Uma pessoa que a gente sabe que foi ali, mostrou todas as falcatruas e a sua corrupção, e não houve a mesma proporcionalidade na manifestação. É isso que a gente vê, né? Entendeu? Então, quer dizer, é muito conivente para mim, conveniente para mim, defender minhas filosofias. Digo que estou preocupado com o Brasil, estou preocupado com a democracia, aquela coisa toda, mas eles estão até hoje fazendo protesto, tá? Não acabou, os protestos continuam, mas o Renan Calheiros assumiu e o pessoal parou. E aí? Tá entendendo? Então, quando é conveniente, isso parece que tem alguém por trás, é o que parece, o que? Motivando. Isso, motiva com a hora o pessoal. Outro dia, tem pessoas que não tem nem exemplo para falar, né? A Xuxa, por exemplo, outro dia chamou o Marco Feliciano de monstro, né, no blog, etc e tal, e deu algumas condutas dele reprováveis, não vou dizer que não foi, mas taxar ele como homofóbico e racista é mentira. Você quer taxar alguém de alguma coisa, taxe de algo que a pessoa é. Homofóbico ele não é, se ele é homofóbico eu também sou, porque eu também não concordo com o casamento homossexual, segundo a Bíblia. E racista ele não é também, ele é até filho, inclusive, o padrasto dele é negro, por exemplo. Ele é uma pessoa que, se ele fosse racista, assim, falando da questão negra, né, que foi o caso em questão, chamar de racismo, quem está por dentro aí, procure para saber por que chamar de racista.
ele não é mentira, porque se ele for racista ele não era nem para ser cristão, porque o cristianismo não aceita isso, não aceita racista, e não aceita ninguém que tenha ódio do outro, nem do homossexual, nem de ninguém. Uma pessoa que tem ódio de outro, nem cristão pode se chamar de cristão. Então homofobia é um conceito de ódio, aversão, repulsa, e não é assim, entendeu? O pecador todos nós somos, só que os pecados deles são diferentes do nosso, e aí? Então a gente não pode aqui se dar bem entre nós três, que aqui tem Samuel que é pecador, Renato que é pecador, Rodrigo que é pecador, Tiago foi embora, também é pecador, então a gente não pode ficar junto aqui, tá entendendo? Aí se tivesse um homossexual aqui era mais um pecador, e aí? Então ninguém se fala mais, tá entendendo a questão? Então sim, manifestação é válida de forma respeitosa, de forma que tenha dignidade, as palavras sejam selecionadas, tá entendendo? E que faça assim. Agora, essa perseguição que está havendo, na verdade, é uma perseguição que foi contra o Marco Feliciano, não. Na verdade, o que está se havendo é uma perseguição religiosa. Né? O blogueiro Renato Azevedo, da revista Veja, o Thiago até citou aqui algumas palavras dele, essa semana ele postou que eles estão tentando combater a dita intolerância, intolerância homossexual com intolerância religiosa. Eles estão sendo intolerantes religiosos. E a mídia não está mostrando o que eles estão fazendo. Se quiser ver, você tem que ver no blog, você tem que ver na internet. Sabe que o veículo poderoso que tem aí, que está acesso a todo mundo, é a televisão. Por mais que a internet seja muito mais poderosa nas suas ferramentas, a televisão é mais popular. E ganha o que é mais popular. Então tem que mostrar também essas investidas contra. O que o Jean Williams fala toda hora contra aí nós, fala que Deus me livre um Brasil cristão, que eu não sei, vira e mexe ele solta um negócio aí. Então, quer dizer, alguém tem que veicular isso também no Jornal Nacional, tem que veicular isso nos outros jornais para você ver. Mas aí não é interesse. Então tá vendo a manipulação, isso que está acontecendo. E o povo cristão, ele precisa ser inteligente, ler a Bíblia, entendeu? E procurar estudar, procurar botar a cabeça para pensar, e procurar também controlar o seu temperamento. Tá entendendo? Porque quando fica aborrecido, a pessoa vai e solta o quê? Uma palavra ofensiva que poderia ser para qualquer outra pessoa, mas para um homossexual não pode, tá entendendo? Poderia ser para qualquer outro tipo de gente, mas um homossexual é proibido tipo em nenhum momento. É uma proteção, exclusividade, você não pode. Qualquer coisa que você disser é homofobia, você está doente, você vai ser preso, etc. Isso que está querendo pôr a lei da mordaça em nós, entendeu? E vai te penalizar. Então você pode criticar todo mundo, você pode ofender todo mundo, e você resolve ali na hora, mas o homossexualismo você não pode. Virou um ídolo no Brasil. Então nós cristãos pensamos assim, segundo a Bíblia, que Deus nos ama muito pecadores diversas formas. Então a palavra de Deus está aí para todo mundo entender, quem quiser. Hoje existe a igreja contemporânea, né? Existe a Lana Holder, que foi considerada outrora uma ministra do Evangelho, hoje ela ministra numa igreja que é homossexual. Agora ela é casada com outra mulher. Casada com a outra mulher que ela já tinha relações antes, quando ainda estava dentro da igreja, enfim, né? Só por, diga de passagem aqui, só para passar. E deixou o esposo, e a igreja contemporânea dizendo que Deus, com uma interpretação contemporânea, uma interpretação nova, de que Deus é assim a favor, forçando a Bíblia, quando a Bíblia é bem clara, não entende quem não quiser. É verdade que a Bíblia existe alguns pontos que são enigmáticos, mas são pontos difíceis e complexos. Nesse ponto a Bíblia é bem clara que Deus não aceita, não adianta forçar a Bíblia para dizer que Deus aceita. Tá? Então, mas a homossexual pode falar, mas eu nasci assim. Eu escutei pessoas falar, estou falando que é sincero o que a pessoa está falando, né? Eu sinto isso, não sei, aquela coisa toda, é uma tendência. Sim, Deus te quer para fazer um trabalho na sua vida. Não importa, entendeu? Se você adquiriu, se você acha que nasceu, ou que a ciência possa vir explicar. Deus não aceita. E Deus tá aí para ajudar todos nós com nossas dificuldades. Pode ser qual for. Uns têm mais dificuldade, é verdade. Outros têm menos dificuldade. Mas Deus dá a prerrogativa de todo mundo que for sincero em buscar o seu Filho Jesus, Deus vai justificar. Então, se você tem essa dificuldade, essa tendência, entendeu? Busque a Deus. Eu não vou te garantir que essa tendência sua vai sumir, entendeu? Mas o que Deus manda dizer para você não parar de caminhar. Entendeu? Porque tem muita gente que fica a vida toda, não posso dizer, fica a vida toda, que é um cara que, por exemplo, que na outrora foi um adúltero, adulterava direto a mulher. Eu não posso dizer que ele a vida toda vai brigar contra isso. Ele pode brigar a vida toda contra isso, mas que brigue e morra dessa forma, até o fim da sua vida. Alguém que tem tendência para ser alcoólatra e a vida toda vai brigar contra isso, brigue a vida toda, mas entre no céu. O homossexual vai brigar a vida toda contra isso, brigue, mas veja Jesus. Tá entendendo? Cada um com a sua dificuldade, é assim que não dá para mudar o que está escrito, essa é a verdade, é a palavra de Deus. Verdade. Deixa eu dar minha opinião quanto ao tema. Bem, a nossa enquete de hoje, ela vai ser respondida na segunda-feira, no debate de segunda-feira ao vivo, tá bom?
Debate de segunda será ao vivo às 11 da manhã, tá bom? Vai ser respondida essa enquete. Os evangélicos estão sendo intolerantes com a homossexualidade? Estão sendo intolerantes, sim ou não? A sua votação é muito importante lá na nossa enquete. Participa aí na enquete no site, fica sempre lá no site, lá no final, ao lado esquerdo, tá bom? Participa conosco. Bem, a minha opinião é a seguinte: eu acho que não se pode se criar uma coisa prioritária para um certo grupo, um certo segmento de pessoas, porque aí se criar isso para eles, vai ter que se criar para nós evangélicos, vai ter que se criar para o espírita, vai ter que se criar pro judeu, vai ter que se criar para todos, vai ter que se criar até pro cara que gosta de ouvir os discos de Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Então, eu acho que não tem como se criar favoritismos. Eu acho que a lei que está aí, ela já abrange a todos, abrange as pessoas que estão aí, as pessoas todas que estão aí. Eu acho que não precisa de uma lei para os homossexuais exclusivamente. Eu não acho que o homossexualismo, né, ou aliás, a homossexualidade necessita de uma lei específica para eles. Eu acho que se houver agressão, a lei que é atual já consegue se enquadrar muito bem, já consegue tratar muito bem o caso. Eu acho que eles estão querendo, na verdade, um favoritismo. E com esse favoritismo eles vão conseguir fazer com que a igreja não fale mais nada contra eles e o pecado se infiltre na igreja, e daqui a pouco teremos pastores gays, pastores casando homossexuais, né? Pastores gays já existem, né? Mas não assim, igrejas que podemos dizer assim, verdadeiramente sérias, né? E teremos pastores gays casando homossexuais aí à torto e à direita, porque o negócio vai aumentar. Quando se há uma liberdade, o negócio se aumenta mesmo, e nós vemos aí que a situação vai ficar difícil. Então, é isso, a minha opinião é essa. Acho que não precisa dessa lei. Eu acho que está sendo muito massacrado pela mídia esse fato. Primeiro começou com o pastor Silas Malafaia, a qual eu não gosto e nem desgosto, sou neutro contra a pessoa dele. Começou com ele, começou bem, depois eu achei, minha opinião pessoal, achei que foi um pouco de mídia da parte dele também, ele ficou um pouco midiático com esse negócio, mas agora o negócio voltou à toda e está afetando agora o Marcos Feliciano, né, o pastor. E daqui a pouco vai afetar, eu creio que vai afetar também o nosso querido Magno Malta, senador Magno Malta. Não creio que vai demorar muito, porque ontem, foi ontem mesmo, eu estava vendo na TV Câmara o Magno Malta falando lá já a respeito de algumas coisas ao vivo lá na TV Senado, perdão, me corrigindo, algumas coisas lá ao vivo, e o negócio estava feio, então nós vemos que a situação é essa, é feia. O negócio está feio. Bem, o debate está chegando ao fim, mas eu, antes de terminar esse debate, sei que não tem nada a ver com o tema, mas eu tenho que falar sobre isso, que é o assunto do momento. Então vamos falar como a mídia a tarde inteira de quarta-feira falou. A tarde inteira da quarta-feira, na quinta-feira, e só se fala disso. Habemus Papam. O Papa foi escolhido, é um argentino, né? Bergoglio é eleito Papa e adota o nome de Francisco, né? Bem, eu acho que esse é um bom tema para segunda-feira, né? A respeito aí dessa intitulação aí do Papa. Eu deixo como sugestão aí pro pessoal aí da equipe da rádio, para o tema sobre o Papa, o novo Papa que foi eleito na última quarta-feira à tarde, né? Quando a fumaça branca aí saiu. É um bom tema, não acham os dois aí, o Samuel e o Renato? É um tema muito preciso. E ressaltando até que a Igreja Católica, que é contra a homossexualidade, esse grupo de ativistas homossexuais, eles devem saber o tipo de gigante que eles vão ter que enfrentar no mundo inteiro, não só no Brasil. Porque o Papa, ele tem as suas forças no mundo. E quando a Igreja Católica aqui no Brasil, ela dá o seu veredito,
ela influencia na política Mas do deixa eu Brasil. te passar uma realidade, Samuel. Só uma reportagem essa semana, onde todos esses camaradas da Igreja Católica, aí que agora me fugiu um nome, estavam reunidos, estavam... Arcebispos. Isso aí mesmo, arcebispos. Onde eles estavam reunidos, eles compraram um lote de apartamentos aonde existe a maior sauna gay da Europa. Isso aí a gente vê como um grande absurdo. Eles porque estavam lá, do lado, no mesmo apartamento onde tem a maior sauna gay da Europa, aberta ao público. É aberta ao público, então qualquer um homossexual pode ir até lá e entrar na sauna gay. Por que a Igreja Católica comprou? Logo lá. porque a lei, a Constituição religiosa católica, ela reprova a homossexualidade, ela reconhece como um pecado, tem amparo nas escrituras. Essa é a filosofia de fé dela, da Igreja Católica. Mas o que eu quero dizer? Aí já entra aquela questão das hipocrisias, onde se não é cumprida a religião. Será que não estão querendo encobrir alguma Que coisa? até no meio dos Melhor levar evangélicos o tem pecado também. até a pessoa do que ir até o pecado? Acho meio estranho. Eu acho que essa notícia aí, ela procede, é verdadeira. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar, é verdadeira, a notícia é verdadeira. Não, a gente sabe, foi muito falado durante a semana, não falou só na quarta-feira não. Tava tendo toda uma preparação, falou essa semana aí, todos os dias da semana. É porque puxa até pelo lado da homossexualidade no Brasil, porque é os últimos dias, é o tempo do fim, dias trabalhosos, então as coisas vão se estreitar, vai piorar, a igreja vai ser salva por causa do arrebatamento de Cristo. E esse é o lembrete, essa expectativa, é o que esperamos no penhor do Espírito, que Cristo venha nos fortalecer enquanto aqui estivermos. Verdade. Bem, então é isso. Eu acho que é um ótimo tema para segunda-feira, né? Vamos ver aí se a gente consegue colocar esse tema na segunda-feira. Vamos falar um pouquinho dessa nomeação aí a Papa, desse argentino, né? E vamos falar um pouquinho aí desse negócio todo aí na segunda-feira. Bem, eu quero agradecer ao Renato pela participação aqui no nosso debate. Foi ótimo, pena que é sempre o tempo, né, contra nós. Tem sempre muito a dizer. É pena que é bem rápido. Já falei pro Samuel que a gente tem que aumentar o questão tempo do pode debate. É passionado, né, dividido aí, continuação, sei lá, porque tinha muita coisa a dizer, mas nunca é o suficiente. Acho que é assim qualquer tipo de tema, né, discussão. Eu acho que tem que no mínimo ter 2 horas aí, acho que a gente está precisando, mas a gente vai organizar isso aí, de repente para abril a gente já coloca um debate aí de 2 horas. Mas foi maravilhoso, foi ótimo, né, deu para poder, né, pôr alguma coisa, pelo menos aquilo que era o objetivo de ser dito foi dito, né, quem estava de fato querendo entender o que estava sendo aqui falado, entendeu bem, dá para dizer que ficou aquela coisa tanto dúbia não, porque foi objetivo, foi direto. Então eu quero agradecer aí todo mundo que ouviu, né? Sempre continue aí ouvindo aí os temas que estão sendo levantados, ligando para cá para falar conosco. Espero estar aí no outro momento, só Deus sabe quando, né? Mas vou até procurar assim tempo para vir aqui, vai poder participar mais aí, gostei bastante. Quero agradecer ao irmão Rodrigo, irmão Samuel, irmão Thiago que já foi embora, teve que sair. Espero que esteja escutando em casa. E agradecer a todo mundo, Deus abençoe a cada um. Eu acho que o tempo tem que ser um pouco maior, né? Como eu estive conversando com o Samuel. E acho que o nosso debate ele tem sido um bom debate porque nós não focamos só em ficar batendo na mesma tecla e às vezes ainda dá uma fugidinha assim para outra coisa que às vezes ainda é linkada ao mesmo assunto, né? Eu acho que o debate da Super Jovem ele tem conseguido alcançar pessoas evangélicas e não evangélicas devido a ele ser um debate dinâmico, né? É um debate que tem seguido essa linha, estamos tentando seguir sempre essa linha. E é um debate que nós tem trazido informações junto com o debate, né? Isso é muito, muito bom mesmo, né? E eu quero agradecer também ao nosso irmão Samuel dos Santos Pinho, né? Que já está aqui na nossa mesa, ele já é quase da casa, né?
Ele já foi da casa antes, já tá aqui na nossa mesa, tá quase na casa, né? Meu Deus. É. E eu já falei pra ele que eu quero colocar uns temas aí polêmicos no negócio aí, que o negócio vai ficar bom, né? O negócio vai ficar muito, muito bom. É verdade. Querido, as minhas considerações finais aqui primeiramente a palavra de gratidão ao meu Deus, ao nosso Deus. Agradecer a presença de todos os debatedores aqui. E louvar a Deus pela vida de cada um, que Deus abençoe poderosamente cada um. Você, ouvinte também que está na sua casa, quero dizer também que a malícia, a astúcia no pano de fundo, por trás dessa PL 122, o que retrata é que não vai amordaçar só os evangélicos, vai amordaçar todos que discordam, para que não sejam presos. E o que eu quero dizer é que seja no passado os servos de Deus que foram passados como intolerantes, como agressores, mas na verdade não foram. Se o autor da vida, Deus, matou no passado, se mostrou totalmente intolerante, totalmente em contraste com essas atitudes que ele mesmo repugnou, quero dizer que você olhe bem, valorize a sua vida, seja guerreiro para a salvação da sua alma. Você homossexual que é trabalhador, você homossexual que trabalha com campanhas sociais, você homossexual que trabalha em redes sociais e tem uma boa filosofia humana para expressar o seu direito de falar dentro desse país democrático, você que zela pela ética familiar homossexual, que você homossexual que zela pela ética familiar, eu quero te dizer, e até você que está nos taxando como homofóbicos, com aqueles agressores que fazem passeatas agressivas, promovedores de caos, se vocês estão nos taxando assim, que a lei não é boba, ela sabe que nós não estamos fazendo isso. Pense muito bem a respeito da salvação das suas almas, em vez de guardar um coração de ódio averso ao coração da igreja, do povo da igreja, do povão da igreja. Pense e seja guerreiros, escapem a cada dia, livrem-se a cada dia daquilo que é abominação diante de Deus. A diferença daquele que aceita Jesus, a Bíblia diz que aquele que aceita, aquele que confessa as suas iniquidades, os seus pecados e as deixa, alcança de Deus de misericórdia. Eu não posso achar que Deus aqui não vai te castigar em nada disso. Mas se você não deixar, você não vai ter a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então, como um bom evangelista aqui, eu tenho que te dizer, pela infinita misericórdia desse Deus que me tornou esse espaço para trazer a palavra de salvação para a sua vida, quero te dizer que nós estaremos orando por você. Deus não faz acepção de pessoas. Este que vos fala, uma vez foi viciado em drogas, fumou cigarro, foi viciado na droga do álcool, bebia álcool todo o tempo, só parava de beber quando estava dormindo, vivia na prostituição, buscava em muitas mulheres a devassidão moral e na verdade quebrava a tradição da família. Então, querido, Deus não faz acepção de ninguém. Olhe por aquelas palavras ricas e doces que comprovam o amor de Deus por nós, que Jesus disse que ele veio por aquilo que tinha se perdido. A humanidade, o seu caráter, sua cultura, a geração perversa, este mesmo Deus que se aborrece e matou alguns homens no passado, é um Deus de segunda chance. Então, nesta noite, o meu agradecimento é fundamental para eu estar aqui a continuar a falar de edificação sobre a minha e as suas vidas. Deus abençoe poderosamente as famílias da terra e estaremos olhando e orando nesses dias difíceis, nessas causas difíceis, nesses conflitos que temos passado, estaremos orando e pedindo paz no meio de toda essa bagunça, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. O nosso irmão Renato vai estar nos levando em oração, amém? Vai estar nos levando em oração, no final do debate,
você vai receber, vai ouvir a enquete, o resultado dessa enquete junto com a enquete, né? Assim que a gente começar o programa de segunda, nós vamos dar o resultado dessa enquete aqui. E a enquete de segunda será no final do programa de segunda-feira, aqui na Rede Super Jovem, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Prepare seu coração. É momento de oração na Super Jovem. Pai maravilhoso, Deus de misericórdia, grande Senhor, ao seu perdão mais este dia. Deus, obrigado, Senhor, por esta reunião aqui, Senhor, sincera, honesta, no nome do Teu Filho Jesus. Deus bendito, que todas essas pessoas que ouviram, Senhor Deus, tudo aquilo que aqui foi falado, Senhor, tudo aquilo que foi mencionado, a Sua palavra, e somente a Sua palavra é a verdade. Deus, que alcance os corações daqueles que estão aflitos, Senhor, que estão sofrendo, Deus. Pode ser, Senhor, causas como o homossexualismo, o vício, Deus, alguma prática que não, Senhor, seja favorável à Sua Escritura. Deus, Tu tem poder, Senhor, para neste momento, Senhor, tocar cada coração. Deus, esta mulher, este homem, este rapaz, esta moça, Deus, esta criança, Senhor, cada um, Senhor Deus, que tem necessidades, dificuldades, Senhor, principalmente, Deus, no seu caráter, Senhor, no pecado. Deus, Tu podes, Senhor, se eles, Senhor, se arrependerem, se ouvirem a Tua palavra, Senhor, e deixar que o Senhor entre no coração, Tu pode mudar, Senhor, toda a vida. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, dê a oportunidade, Senhor, para que uma igreja, Senhor, Deus, evangélica, o acolha com amor, Senhor. Longe da intolerância, Senhor. Essas pessoas que estão sendo, Senhor, perseguidos, que estão sendo, Senhor, intolerados, Senhor, que tirem isso do coração. E mostre, Senhor, que a Tua igreja, a igreja verdadeira, Senhor, pesa pelo amor, Senhor Deus, e o amor, Senhor, prevalece. O amor da Tua Escritura liberta, salva, Senhor, e transforma um homem, a mulher, um santo homem de Deus. Deus, é o que nós pedimos, Senhor. Continua conosco. Abençoa cada um, Senhor, que aqui esteve nesta manhã, Senhor Deus. E, Senhor Deus, continue conosco. No santo nome de Jesus, é o que nós te agradecemos e pedimos. Amém. Fecho os olhos, levanto as mãos. Muito bem. Estamos encerrando mais um debate Super Jovem. Quero agradecer aí a presença do Samuel, a presença do Renato. Amém. Muito obrigado pela presença dos dois, pela presença do Tiago e a todos que ficaram ouvindo o debate até esse devido momento. Uma ótima manhã para você, manhã de bênção, de vitória. Você que está ouvindo esse debate aí, sexta-feira, está aí abençoado, né? Para a glória de Deus. Lembrando que segunda-feira tem debate ao vivo aqui na Rede Super Jovem, tá bom? Você não pode perder, tem debate ao vivo na Rede Super Jovem, segunda-feira às 11 da manhã, tá bom? Então, quero agradecer a todo mundo que esteve aí sintonizado, ligado, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e dizer obrigado, Espírito Santo, por mais um dia, tá bom? Fiquem todos na graça e na paz. Estamos encerrando este programa para a glória de Deus. Fiquem todos na paz. Voltamos segunda-feira às 11 da manhã com debate Super Jovem aqui na Super Jovem. Tchau, tchau, gente. A paz. Todo dia nascendo, todo dia é uma luta, todo dia é uma vitória. Pode ter, meu amigo, essa é a nossa história. Você acabou de ouvir Debate Super Jovem.